Então, olá, muito obrigado por terem vindo hoje, que quase que o nosso primeiro bom final de semana, nosso primeiro bom domingo, né, de verão. E vocês estão aqui, isso é uma alegria muito grande para nós. E também porque temos conosco uma amiga muito querida que já esteve cá outras vezes, que é a Valeriane Bernard. Então, a Valeriane, ela é francesa, mas ela vive em Geneve, né, na Suíça, onde ela é coordenadora do centro da Brahma Kumaris lá e também representante da Brahma Kumaris junto das Nações Unidas. Então, ela tem participado de vários encontros nos últimos anos, de todos os encontros, e especialmente nesses na área do meio ambiente. E é por isso que também ela está aqui nesse final de semana, onde há outros amigos de vários países que estão a participar nesse encontro sobre meio ambiente e espiritualidade. E a Valeriane, ela é muito inteligente. Ela fala várias línguas, inclusive português. Ela já viveu no Brasil, tem um pouquinho mais de dificuldade de entender quando em Portugal se fala muito rápido, mas de resto é perfeito o português dela. Às vezes um pouco portunhol, misturadinho, porque ela viveu na Costa Rica e em outros países vários anos. Então, uma pessoa com muita experiência para partilhar esse tema de hoje. Tenho certeza que vocês vão desfrutar muito. Deixa eu aproveitar para fazer um convite já, não é? Antes dela começar. No próximo final de semana, no dia 26 de junho, tudo isso que eu vou dizer aqui já está na internet e você só tem de ir lá e se inscrever. Vamos ter um programa só para as senhoras, só para mulheres, que são as 4 faces da mulher. Geralmente é um programa muito bem sucedido, todas as pessoas que vêm gostam imenso. E é um dia de retiro das 9h30 às 16h30 no dia 26 de junho. Então já no próximo final de semana. E depois no dia 2 de julho, né, há 15 dias, temos o nosso outro amigo muito querido que vem do Reino Unido, não é a primeira vez também, que é o Mike George, é um best-seller de livros de autoajuda. E ele vai conduzir um retiro de um dia para todos, não é? Então, quem quiser vir, aberto ao público, assim como o outro das mulheres também. E é 7 passos para uma vida mais iluminada. Então, eu acho que é não perder. Vocês só têm que entrar no site e se inscrever. É necessário se inscrever, porque vocês ficam cá o dia inteiro e tem o almoço vegetariano que nós partilhamos convosco e nós precisamos saber quantas pessoas vão vir, com certeza. Tá bem? Entrem lá, qualquer dúvida é só mandar um e-mail e falar conosco, mas geralmente muitos de vocês já vieram nesses retiros. Então, vamos ficar com a Valeriane, nossa querida Valeriane. Qualquer coisa? Hã? É, tá bom? Tá bem? Tá tudo ok? E? Vocês sentem calor? Tá bem assim? É que hoje está tão calminho que nem parece que está aberto ali, mas tá. Eu vou pedir para abrir um pouco lá no fundo, tá bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui nessa casa tão especial e com vocês e com esse fim de semana a gente estava com um retiro muito bonito sobre o cuidado do meio ambiente. Então também é um tema muito especial. E hoje, então o tema da gente é a visão espiritual sobre o mundo. E eu acho um tema muito profundo, porque a visão que a gente tem não é uma coisa que nós entendemos o impacto dela. E também não sempre entendemos como que é
que se criou a visão que eu tenho. Mas a minha visão, ela tem um efeito, um poder muito grande. Por exemplo, se você imagina uma pessoa ter muito medo de você, como você se vai sentir? Bem? Não. Mal. Sim? Agora, se você imagina uma pessoa sobre a qual todo mundo acha que essa pessoa é completamente ruim, que não é capaz de nada bom, como você vai sentir essa pessoa? Mal? E não vai ter muita facilidade. Se, por exemplo, as pessoas acham isso do filho, vai ser difícil para o filho se realizar, certo? Então, se você vê o poder de nossa visão sobre as coisas, é muito mais como uma forma de influenciar a realidade. Porque no mundo físico, muitas vezes as pessoas acham que a realidade é a realidade e já acabou. Não? Então, isso é uma botella, isso é uma flor, isso uma cadeira. E a gente, portanto, não entende que a forma em que eu vejo a realidade é como se eu estivesse comunicando o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu percebo assim na realidade. E a realidade, portanto, ela está respondendo para a gente. Eles fizeram assim projetos de pesquisa sobre as plantas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma planta, que está cuidando da planta com muito carinho, de repente chega uma pessoa que bate nela. A planta, o que você acha? Ela vai reaccionar. A planta, ela vai, claro, ela não vai sair do pote para dizer como que você é possível isso, não? Mas ela, porque ela tem um relacionamento com a pessoa que está cuidando dela, quando um ato violento está acontecendo em contra dessa pessoa, ela está como, eu não conheço as palavras bem, mas ela está reaccionando a mandar corrente, vibrações que são muito diferentes de quando a planta está sem que nada passe. Então, é interessante observar assim como as coisas, elas estão mais vivas do que a gente acha. Isso é uma coisa que o pensamento científico do século XIX, do século XVIII, ha afetado muito ao pensamento do século XX e de hoje. Então, a gente tem uma forma de pensar que as coisas que não falam não têm vida. Mas se você olha para o pensamento indígena, não só os indígenas da América, mas os pensamentos indígenas de quase todas as tradições, eles entendem que a terra, por exemplo, ela é a mãe da gente. Eu estava faz pouco nas Nações Unidas, quando a gente celebrou lá o Dia da Terra, e tinha um indígena da Bolívia que é pintor, e ele representou nas suas pinturas justamente isso, a Mãe Terra. E foi uma coisa muito especial para mim ter a oportunidade de olhar essas pinturas, porque
dava realmente plasmava essa compreensão desse Senhor em particular, mas dessa tradição espiritual, de considerar que a gente está no colo da mãe. Cuidado pela natureza, cuidado pela terra, que está produzindo a comida da gente, que está produzindo o ar que a gente pode respirar, que está produzindo as águas para a gente tomar, que isso é um cuidado com tanto amor. Então, imagina como é o relacionamento de uma pessoa com a terra que pensa desse jeito, que tem essa visão. E agora imagina como é o relacionamento de uma pessoa que acha que as coisas estão lá para eu comer, para eu tomar, para eu aproveitar os recursos para minha própria riqueza, para meu próprio benefício, que isso é meu direito, porque eu sou um ser humano. Você vê a diferença? Agora, talvez esse daqui que acaba de pensar assim vai ficar mais rico. Mas se você está olhando a nível de qualidade de vida, quem você acha dos dois que vai ter uma melhor qualidade de vida? Esse daqui, verdade? Então, estou dando esses exemplos para gente olhar hacia dentro para ver e a minha visão, como que ela é? Como que eu estou vendo a Terra, porque a gente estava falando disso, mas também como que eu estou vendo as outras pessoas? E como que eu estou vendo o eu? Quais são as minhas crenças que estão fabricando essa visão que eu tenho? Agora, essas coisas são muito sutis, né? Não é uma coisa que você pode cambiar como se eu tenho um problema com minha calça, vou cambiar de calça, né? Muito fácil, né? Mas cambiar de visão, o que você acha? Um pouco mais complicado, né? Por que é complicado? Porque a gente nem sabe como que é a visão que a gente tem. A gente nem percebe não só o impacto da nossa visão, mas a qualidade da nossa visão. E, portanto, se eu não estou me educando para perceber a minha visão, eu não vou poder mudar ela. E se eu não mudo ela, eu fico, então, eu, vítima, ou eu sou, eu termino sendo a pessoa que é produto da minha visão. Entende? Então, a visão espiritual da vida é uma coisa que vai trazer uma grande diferença na minha experiência. Porque, por exemplo, se eu tenho uma visão espiritual de vocês, como que eu vou ver vocês? Se eu tenho uma visão só física de vocês, o que eu vou ver? Não, então, se eu tenho uma visão física, eu vou dizer, essa pessoa é muito gorda, essa pessoa é muito feia, essa outra pessoa, por que ela não faz algo com o seu cabelo? E esse outro, por que ele está vestindo com esse cor? Não te dá conta que essa cor não vai bem, não? Eu conheço muitas pessoas que só estou vendo assim os outros. Mas se eu estou tendo uma visão mais espiritual, eu vou começar a ver, em vez da aparência corporal, em vez das eleições a nível de vestimento, em vez de as atitudes talvez um pouco negativas que tem uma pessoa, eu vou começar a ver o meu irmão, porque eu acredito
que eu sou um ser espiritual, mas também acredito que vocês são seres espirituais. Então, a beleza que eu estou percebendo cada vez mais na espiritualidade me permite perceber a beleza do próprio ser, mas também me permite pensar e ver os outros desse jeito. Então, chega a ser uma forma muito mais doce, respeitosa, uma visão que vai trazer um mundo de possibilidades na hora de ver o outro. Então, se eu estou vendo vocês assim, se estou percebendo essas possibilidades em vocês, a minha visão vai estar cheia de esperança, cheia de respeito, cheia de maravilha, na verdade. E, claro, não é que eu sou espiritual, então eu sou tonta. Eu vou ver se você está de mau humor, se você não está com vontade de ficar bem comigo, ou se você vai querer impressionar os outros, ou se você vai querer ter mais intenções que talvez não são as melhores. Não é que eu estou cega, mas ainda assim, se eu estou vendo essas coisas, talvez eu vou ser capaz de ver como fazer para despertar em você essa outra parte espiritual que eu estou vendo, mas que você não está vendo. Então, por exemplo, se você chega no trabalho depois de muito trânsito, você está um pouco impaciente, uma pessoa imediatamente vem e grita em você, não é o ideal, certo? Mas se, para tomar exemplos do outro lado, a pessoa chega, vê que você está mal, diz: você quer um cafezinho? Como você vai sentir? Entende? Então, essa inteligência espiritual, não? A gente fala às vezes que tem vários tipos de inteligência, a inteligência espiritual, a inteligência do QI, como se diz? O quociente intelectual, e tem a inteligência também que é emocional, né? Então, esses três tipos de inteligência, eles são parte de nós como potenciais, mas eles são também parte de vocês. E é interessante observar que quanto mais a minha visão é uma visão espiritual, mais eu vou aprender a me relacionar com outros em base a essa realidade espiritual, esse potencial espiritual, essas crenças espirituais. Então, eu também vou levantar nos outros essa dimensão. Então, por exemplo, outro dia era muito precioso, eu fui lá na praça para ouvir a nossa querida amiga Silvia cantar. E tinha uma menina que é uma menina da casa, amiga da gente, e ela gosta de ser uma princesa. Ela tem um diadema, ela tem um vestido de princesa, ela tem um collar de princesa, e ela só camina assim. É amoroso. Ela está desse tamanho, não? Se já tivesse 20 anos seria um problema, mas com essa idade é uma coisa maravilhosa. Mas dá para ver que a mente dela, todo pensamentos dela, toda forma dela de se relacionar com outros nesse momento da vida dela
é através desse prisma. Né? Você imagina, você tem, como essa canção francesa de La Vie en Rose, né? Muito conhecida. Então, se eu estou vendo a vida cor de rosa, a vida está de cor de rosa. Então, vou ter essa capacidade. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu sou francesa, como a minha amiga falou, mas além disso, eu sou de Paris. Então, muitas vezes a gente me diz, mas você é de Paris? E eu acho, o que eles querem dizer com isso? E depois, no geral, eles dizem, as expressões de Paris são horríveis. Não acredito que você é de Paris. Então, muitas vezes, eu digo, sim, elas são um pouco assim como são, verdade. Mas, às vezes, eu vejo umas pessoas que são muito bonitas, muito, e diria eu, quase que inocentes, elas têm essas qualidades. Isso me passou como mínimo 5, 6 vezes viajando no mundo, e as pessoas me dizem, ai, eu adoro Paris e os parisinos. A primeira vez eu olhei para essa pessoa e pensei, ela está séria? Ou agora vem a outra parte dos parisinos desagradáveis? Então, eu pensei, mas essa pessoa, do jeito que ela é, tão inocente, tão boazinha, ela derrite os corações dos horríveis parisinos. E eles ficam bons com ela, né? Porque é difícil ficar mal com uma pessoa boa. Você não viu isso na sua vida? Chegam sorrindo e você está derretido imediatamente, não? É assim? Então, a visão espiritual não é só colocar os meus anteolhos de que Deus existe, de que o paraíso também, e que eu tenho razão e você não. Isso não é uma visão muito espiritual. Entende? Não é só crenças religiosas que eu considero que eu tenho a razão. Para mim, uma visão espiritual chega a ser uma coisa natural, que emana da pessoa que está vivendo a sua própria vida espiritual. Então, essa pessoa, ela é assim, então ela transmite isso. Vou dar um exemplo. Quando eu fui para a Índia a primeira vez da minha vida, em 86, eu conhecia naquele momento a diretora daquela época de nossa instituição. Se chamava Dadi Kumarka. E o poder da visão dela era tal que quando ela me olhou, e a forma da gente de olhar na escola da gente, muitas vezes ha sido uma visão que a gente aprendeu a ter através dos olhos, olhar com a alma. Então ela me olhou assim, mas não sou eu, a gente era muito, né? E um atrás dos outros a gente estava vendo para saludar ela. E quando cheguei na frente dela, eu senti que ela estava me olhando como se eu fosse da sua família. E eu senti que eu era da sua família. Tanto que eu sabia que nessa vida uma mulher anciana da Índia e eu não éramos da mesma família fisicamente, né? Então a impressão que eu tive foi como se ela me levou para outras vidas anteriores, muito longe de lá, onde ela era minha tia ou meu tio, e eu estava chegando na minha casa, chegando na casa dela. E assim foi um sentimento tão forte, tão bonito, que até agora eu sempre lembro dessa capacidade que ela tinha, no meu caso, mas também
no caso de muitas outras pessoas, através dessa mirada, dessa olhada, dessa visão tão especial que ela cultivou. Porque a gente tem que entender que a visão é uma coisa que a gente tem que cultivar, um pouco como um jardim. E eu tenho que corrigir. Por exemplo, se às vezes, talvez uma pessoa ficou um pouco desagradável comigo, né? E essa pessoa chega, como que vai ser a minha visão? Se eu não aprendo a verificar e mudar as coisas, pode ser que chegue até uma visão que dizia, essa pessoa de novo. Verdade? Um pouco assim. Mas se eu reeduco a minha forma de olhar para essa pessoa, eu vou tentar lembrar das coisas boas dela, superimposar assim uma imagem positiva que vai ir destruindo a outra coisa negativa. A gente fala, talvez você tenha essa expressão também, que diz que um gato que foi queimado tem medo da água quente. Não sei, se diz isso também, né? Então, talvez você não vá se colocar na mesma situação com essa pessoa, porque você entende que nessa tipo de situação ela pode reacionar desse jeito que você não aprecia. Mas não é por isso que você vai ter que não gosto dela. Não? Você tem que aprender a mudar a sua memória sobre as coisas. Então, para mim, isso é a visão espiritual. Tá? Talvez essa pessoa tenha capacidades negativas, mas também essa pessoa tem muitas coisas bonitas. E se eu aprendo a lembrar disso e ajudo ela a esquecer essa parte negativa que ela também tem o potencial de demonstrar para os outros. Então, todas essas coisas têm que ver também muito com a forma que eu tenho de me ver a mim mesma. Eu vejo o eu como. Muitas vezes a gente falta de autoestima, falta de autorrespeito. E quando, então, eu estou me vendo desse jeito, a minha própria visão sobre mim é tão negativa, eu não sou negativa, mas danina, fazer dano, né? Então, isso não me deixa ser a pessoa positiva que eu quero ser. Então, a visão espiritual, o poder da visão espiritual, é um poder que a gente pode inculcar e desenvolver através de ter uma maior percepção para mudar tudo que seria negativo que nos afetaria. Quando digo mudar o que é negativo, não estou dizendo ser bobo. Estou dizendo, eu entendo que se eu vou no sol, eu posso me queimar. Então, levo uma coisa para colocar na cabeça. Mas não por isso eu tenho que insultar o sol. Entende a diferença? Eu tenho que me preservar, eu tenho que me proteger, eu tenho que tomar decisões boas para mim. Mas também eu tenho que não perder essa força positiva, porque ela é a força que me vai proteger no final, ultimamente. Então, quanto mais eu aprendo a mudar a visão que eu tenho de um ser corporal limitado a um ser espiritual, a um ser então eterno, a um ser
que é de origem divina, isso vai também criar um mundo de diferença na tua visão. Um mundo de diferença. Mas é um treinamento. Porque não é só olhando para o piano que eu vou saber tocar piano. Seja, se deram conta. Posso olhar o piano muito tempo. Isso não faz de mim um pianista. Então, a realidade espiritual não é só lendo a Bíblia de vez em quando, ou lendo livros do meu amigo Mike George, que vocês vão mudar. O que eu vou mudar? Vou mudar eu com a visão clara de mim e da minha prática. Um dos poderes muito grandes na espiritualidade, do qual eu falei outro dia, eu poderia observar. Então, os meus olhos físicos vejam a realidade física, mas a gente tem um terceiro olho. Vocês já ouviram falar desse olho, né? Mas esse terceiro olho, ele é um olho que não se pode ver com os olhos físicos. É a visão que eu tenho, essa visão espiritual. Então, essa visão espiritual é uma visão que vai afetar a forma em que eu vejo o tempo, em que eu vejo as ações, em que eu vejo Deus, em que eu vejo o próprio ser, os outros, a terra. E quanto mais eu posso aprender a utilizar positivamente essa visão, mas eu vou criar diferenças em mim. Por exemplo, se eu estou usando essa visão espiritual, como falava antes da cosmogenia indígena, não? E estou vendo as coisas como se elas, com essa visão que elas são vivas e que eu tenho que respeitar e apreciar elas. Se eu faço isso, forma de me manejar com as coisas vai ser diferente, vai ser muito mais positiva. Mas eu, portanto, vou ter um relacionamento muito mais sensível com as coisas. Portanto, as coisas também vão ter um relacionamento comigo. Se eu estou vendo só uma coisa morta, não vou dar vibrações, nem vou receber nada, eu vou cortar. E parte da problemática do ser humano moderno é que ele cortou. Ele está separado. Ele está separado. Então tem um problema do individualismo, muito menos vida de comunidade, então muito mais dificuldade de facilitar para sobreviver e para saber como se ajuda um ao outro, porque se eu só tenho uma visão egoísta da vida, quem me vai querer ajudar a mim? Mas se você está no meio de uma rede social, colaborando a nível da coletividade, da sua comunidade, você vai criar uma coisa que vai permitir que as coisas fluam para você. Com a natureza, com as pessoas, com o meio ambiente, com tudo. Então, essa visão espiritual, ela permite um relacionamento muito mais poderoso com as coisas. E uma coisa na minha experiência que eu tenho que me reeducar sempre, porque a gente já está formada. Vocês e eu já temos muitas crenças que não são boas para nós. Todas essas crenças que são negativas sobre o eu, sobre os outros, elas são já gravadas no próprio ser. Agora, como que você vai quitar
uma coisa que está de faz muito tempo. Né? Se você tira essa coisa, vai doler. Não? Então, a coisa espiritualmente é mudar a visão. Então, colocar outra visão, colocar outra forma de ser, outra forma de compreender, outra forma de te relacionar. E desse jeito, naturalmente, essa outra maneira se vai ir. Por exemplo, se eu quero mudar a água dessa botella, se eu coloco água, naturalmente vai sair essa outra. Então, internamente, a meditação, a espiritualidade prática é uma forma de mudar o que tem adentro de nós. Então, a meditação, o que ela faz? Eu vou passar tempo percebendo, como o Manuel estava agora dirigindo, eu vou, por exemplo, perceber o meu potencial de paz, desbordar de paz, desbordar de amor. E o que vai passar quando faz isso? Estou despertando o meu potencial. Eu estou dando para o eu o tempo e a capacidade de experimentar o que é essa parte de paz. E então, na vida prática, depois, eu tenho esse recurso que vai estar lá em mim. Talvez eu não me dou conta, mas isso é uma coisa que ativamente vai ser presente na minha vida. Uma das coisas também para mim que foi muito mágico na experiência da visão espiritual é ter a visão. Obrigada. Ter a visão do tempo de forma totalmente diferente. Antes, a forma em que me educaram, eu via um tempo como uma coisa, uma linha, uma forma linear. Para presente, no meio, passado, desde que eu nasci, e futuro, pois, hasta que muera. Então, isso era o tempo. Agora tinham as pessoas da Egípcia, muito antes, e tinha o futuro da humanidade, que eu estava pensando que essa coisa está arriscada, tá? Mas na forma em que a espiritualidade de muitos tipos, mas a espiritualidade da gente está compreendendo o tempo, é vendo que o tempo ele é uma realidade que parece o dia e a noite. Dizer, hoje, agora, são as 10 para 7, né? E depois a gente já sabe que vai ser 8. Depois a gente já sabe que vai ser meia-noite, tá? Mas não vai acabar. A gente sabe que também no dia seguinte vai ter uma manhã. E vai ter a oportunidade de fazer muitas coisas. Vai ser outro dia novo. Nesse dia novo eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Tá? Então, ter uma visão desse jeito, uma visão circular do templo, faz que você empiece a desenvolver uma visão muito menos violenta com o tempo, muito mais respeituosa. Porque se o tempo vai volver, então eu tenho que cuidar do que eu estou fazendo agora, porque vai ter consequências. E eu estou hoje vendo as consequências do que eu fiz ontem. E o que eu gostaria de ter no futuro? Eu tenho que sembrar isso, né? Se dá esse entendimento também,
ajuda muito na vida e na visão espiritual. Então, acho que eu falei muito. Não sei se vocês querem que a gente tenha mais interação, talvez vocês tenham perguntas, ou talvez queiram que a gente profundize em uma coisa. Acho que o Manel tem um microfone na mão. Então, não sei se vocês querem fazer assim, ou você quer que eu aperte o botão e falo mais. Parece que não, mas parece que sim. Tem uma mão lá no fundo. Olá, boa tarde. Boa tarde. A minha questão é a seguinte. Estava a falar sobre a forma Mara, você pode vir cá para a tradução? Porque não estou entendendo o português. Uma coisa chata para mim, você não imagina. Eu só entendo o brasileiro. Ok. Então, eu estou... desculpe, mas eu não estou acostumada ao sotaque. Ok. A minha questão é a seguinte. Qual é que é para nós a melhor forma de nos desligarmos sobre esta tal visão que temos sobre a realidade para a visão espiritual? Ou seja, todos nós acredito que acreditamos na espiritualidade, mas como é que nós olhamos para o outro à nossa volta, no nosso cotidiano, como é que olhamos para ele com uma visão de que ele também é um ser espiritual e dessa forma nos conseguimos distanciar de tudo aquilo que a realidade acarreta e que a realidade faz desse ser humano? Eu entendi a metade. Então, como fazer para... Como desenvolver isso? Ok. Fica perto. Obrigada. O que passa é que a gente não deve desligar completamente, porque eu sou o que eu sou, né? Mas eu tenho que, como dizia, eu tenho que agregar a espiritualidade na minha visão. Eu tenho que ter a paciência de ficar cada vez mais atenta, porque eu tenho que me perguntar: será isso uma visão espiritual? Será desse jeito que eu quero ver? Será? Entende? Então, porque se você está querendo cancelar isso, você vai ter um pouco de medo de ser cancelada, né? A minha personalidade, ela é do jeito que ela é, né? Então, mas se eu sou atenta e que eu estou vendo que o que é a visão espiritual e o que não é, e o que eu não queria ter na minha visão, então, cada vez que eu vou observar e eu vou ver que isso é o que eu estou fazendo, então eu vou ser atenta e eu vou poder mudar essa forma de ser. Eu vou ter a possibilidade de me perguntar a mim mesma: o que eu gostaria de ver? O que eu gostaria de ter na minha visão? Como que eu gostaria de influenciar através da minha visão? Entende? Então, é como a forma em que pouco a pouco eu vou aprender a mudar. Por exemplo, eu tenho uma amiga, ela é violinista, e ela é uma violinista, ela tocava era como primeira violão no seu país, né? Então ela era uma pessoa muito, muito respeitada por isso. E depois ela diz: não, mas eu vou deixar esse filarmônico do meu país para ir aprender mais. E ela foi para a Rússia para aprender um tempo. E ela diz: o que me ensinou essa pessoa foi que eu estava com uma postura que estava mal.
E com essa postura mal, não dava para tocar o violino corretamente. Entende? Então, entende? Eu estou onde eu estou. Agora, como que eu posso melhorar? Tem que ser um relacionamento comigo de sempre, porque essa é a minha vida, né? Então, vou desenvolver o que eu quero. Entende? Não é que deixo isso já. Entende? Quando vejo essa coisa que eu não quero, que eu não gosto, é uma oportunidade de criar o que eu quero ter. É uma oportunidade de me perguntar a mim mesmo. É uma criatividade muito, muito bacana, na verdade, muito especial, porque é uma opção que eu tenho, é como uma coisa, um regalo feito por Deus para a gente, entende? Posso desenvolver o que eu quero. Desse jeito, então, não tem que culpabilizar, sentir culpa quando estou fazendo, pensando, vendo, tendo influências negativas na minha vida. Eu tenho que me despertar e ver como mudar isso. Porque a vida, é todos os segundos. Não é que eu vou chegar magicamente e já ser perfeita. Não. Eu vou construir essas coisas que eu quero ter na minha vida. E essa construção é o mais bonito que eu posso fazer para mim. E cada momento é uma oportunidade. Espiritualmente. Sim? Contestei? Obrigada. Desculpe para minha incapacidade com os sotaques. Deveria estar aqui mais tempo, talvez aprendo. Quem mais? Sim, você também quer dizer uma coisa? Eu estava só tocando. Brasileiro? Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, agora os portugueses, então, vão entender, né? Aí ela vai entender também, então todo mundo vai entender. Eu já vi que às vezes os brasileiros que moram aqui muito tempo, eles esqueceram brasileiro. Não é o meu caso, eu estou há pouco tempo. Então, tudo bem. Muito obrigado. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Nas relações pessoais, nas quais ocorrem danos, sejam materiais, sejam morais, a visão espiritual, a abordagem espiritual é perfeitamente fácil de compreender e de poder se chegar a essa visão empática, de superação, de compreensão de que somos seres espirituais, estamos num caminho, ok? A minha pergunta essa visão, nessa visão espiritual, a gente também, como se dá a busca da justiça, ou seja, quando há dano, e os danos podem ser vários, na esfera material, na esfera moral, como agir espiritualmente, ou seja, há alguma incompatibilidade entre uma visão espiritual em que eu reconheça o outro desta maneira que você está colocando e, ao mesmo tempo, a busca por uma dimensão de justiça no qual o dano ocorreu, seja, inclusive, justiça no sentido legal, né? De se ir a um tribunal, sim, de se buscar a reparação, ou a visão espiritual ela vai além disso? Há incompatibilidade entre essas questões? Eu agradeço. Obrigada. A justiça é uma das coisas muito interessantes de perceber espiritualmente, mas é um tema um pouco difícil e profundo. Se eu estou dizendo que as coisas são injustas e que eu tenho razão,
o que eu devo fazer? Corrigir ou ficar chateada ou com raiva? Muitas vezes, quando tem injustiça, uma excusa para as pessoas ficar com raiva, ficar chateadas. E isso não é uma coisa sana, não é sano, não é bom. Então, isso estou dizendo aqui nesse contexto com vocês, tá? E no final da palestra, né? É dizer, se eu teria que explicar isso no contexto das justiças sociais nas Nações Unidas, teria que tomar muitas voltas mais para chegar aqui. Mas se você olha, se tem uma injustiça, tem que ter uma reparação, talvez. Agora, essa reparação, quem que vai fazer? Ok, se eu sou juiz da justiça portuguesa, eu posso dizer, você, senhora, por causa que fiz isso para esse senhor, deve tanto dinheiro. Mas isso vai reparar de verdade? Não, é uma indemnização. Que, na verdade, as indemnizações não reparam. Mas a justiça considera que sim. Verdade? Então, eu não sou juíza, não é? Juíza. Eu sou mais do lado espiritual das coisas. Então, o que eu entendo é que o juízo supremo é Deus. Graças a Deus não sou eu, não é? Trabalho dele, não é de trabalho. O meu trabalho é assegurar de eu não ficar fazendo injustiça ou ser parte de coisas que eu acho injusta. Esse é o meu trabalho. Então, para fazer esse trabalho, eu vou ter que afinar o meu conceito do que é a minha responsabilidade hacia outros, hacia mim mesmo, o que é a minha o que eu quero fazer para reparar nesse mundo. Por exemplo, esse mundo está ruim pra caramba, tá? Eu acho que a meditação é uma forma de reparar. Então, estou meditando. Mas, além disso, estou ensinando, como as minhas companheiras e companheiros aqui, a meditação gratuitamente para todo mundo. Então, a minha forma de produzir justiça é um pouco original, não é da forma, digamos, habitual desse mundo. Porque eu acho que quando tem injustiça, a pessoa que sente a injustiça também, ela tem a responsabilidade interior de fazer a mudança. Não só a pessoa agressora. Estamos morando em um mundo onde tem vítimas e agressores. E se você olha bem, muitas vezes essas pessoas que são agressoras, elas encontram pessoas que têm tendência a ser vítimas. Mas do outro lado, as pessoas que são vítimas, elas têm tendências a procurar um agressor e casar com eles também. Então, tem um problema grave nesse sentido da injustiça. Eu tenho que me auto-reparar para já não ser eu mais vítima de esse tipo de injustiça que eu mesmo estou produzindo, estou multiplicando através da minha vida ou da minha visão. Eu tenho que fazer uma coisa. Porque empoderamento, que é uma palavra, não sei se existe em português, mas é uma coisa que eu tenho que me empoderar, eu tenho que me amar. Se eu não me amo, como que eu vou deixar que alguém me ame? Eu vou pensar, não, essa pessoa diz que me ama, mas não é possível. Já que eu não me amo. Ou é tonto, talvez,
ou é mentiroso. Entende? Isso é muito grave, na verdade. Todas essas coisas que são relacionadas com o tema de justiça são coisas muito sensíveis que a própria alma internamente tem que aprender a transformar. Agora, tem muitas pessoas que não são com capacidade de transformar todas essas coisas, né? Então, você pode ajudar, mas muitas vezes a forma de ajudar é eu tendo muito respeito para essas pessoas, porque ninguém respeita elas, no geral. Então, entende? Promover justiça é sendo eu um exemplo, sendo eu um... Tem uma palavra que passou de moda, que é a palavra rectitude, né? Existe em português? Não? Bom, o que eu quero dizer com essa palavra aqui, não existe. Retidão, retidão. Retidão. Então, retidão, o que quer dizer? Quer dizer, eu mesmo ser tão recta, tão verdadeira, tão praticamente justa, que eu vou promover uma nova forma de ser. Todo naturalmente no meu redor. Agora, se eu sou testiga de uma pessoa que está fazendo visivelmente uma coisa que está mal, se eu posso ajudar, eu posso ajudar. Mas às vezes a forma de ajudar não é como os outros pensam. Não sei se eu contei uma vez para vocês, mas uma vez eu era jovem, tinha 16 anos, uma coisa assim, morava em Paris. E estava no meu bairro e tinha um rapaz que eu conhecia, que era um rapaz problemático toda a vida, né? Então ele estava roubando no supermercado pequenininho o álcool do senhor da tenda, da loja, né? Então, terminou a coisa com o rapaz com a botella quebrada, assim na mão, e outro com um cuchillo desse tamanho na mão. E eu pensei, eu conhecia os dois. Eu achei, não, mas não vou deixar que eles se matam. Eu achei, se eu grito, talvez precipito as coisas. Mas eu sabia que, no fundo, essas duas pessoas eram boas. Então, eu entrei na loja, eu olhei para o senhor da loja e eu falei para ele, por favor, senhor, me vende almendras? Assim, tão suavemente, que ele me olhou como se eu fosse não sei o quê. E de repente, ai sim, claro, e outro fugiu. Mas, entende, hubiera sido terrível este senhor, tão boa pessoa, matar uma pessoa, porque ela é do jeito que ela é. Entende? Então, às vezes, promover justiça não é eu chegar com um cuchillo ainda mais grande, verdade? Como às vezes as pessoas acham nessa sociedade que promove muito a violência, né? Ok? Já falamos muito hoje, né? Se quer falar mais? Já acabamos com uma meditação. Tem outra pergunta ou já? Não. O que acha, minha amiga que está com o microfone? Eu vou decidir e depois você termina com a meditação, tá bom? Então, olá, como chegaram outras pessoas depois de eu ter apresentado a Valeriane, gostava de deixar aqui mais os dois convites, né, do início. Então, que a semana que vem, no dia 26 de junho, o sábado, penso que seja sábado, das 9h30 às 16h30, há um retiro só para senhoras, só para mulheres, que é as 4 faces da mulher. É muito conhecido, quem já participou
gosta muito, não é? Muito interessante, muito bonito. Então, quem tiver interesse, por favor, se inscrevam através da internet. É só entrar no nosso site. Depois, no próximo final de semana, daqui 15 dias, temos no dia 2 de julho, o nosso amigo Mike George, que é um best-seller de livros de autoajuda. Ele já teve cá o ano passado. Ele vai conduzir um dia de retiro que é 7 passos para uma vida mais iluminada. Então, como ela dizia, né, que o mundo está tão difícil, né? Então, vamos nos tornar mais iluminados. E ele vai dar a conferência no domingo, no dia 3. Então, sejam bem-vindos, entrem na internet, inscrevam-se, estejam conosco, vamos tornar o mundo melhor. Então, e hoje a Valeriane, assim que ela conduzir a meditação, vocês aguardem um bocadinho, ela vai se sentar aqui e vai partilhar o Tole com vocês, tá bom? Então, o Tole é esse docinho que nós partilhamos sempre nos finais das conferências e das atividades. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Não. Tem? Olha, que bom. Sejam bem-vindos. Então pronto, já ficam sabendo. Então essa é uma escola de valores, uma escola internacional e estamos juntos a aprendermos essas bonitas lições de como sermos seres humanos melhores, mais felizes. Então, Valeriane pode conduzir a meditação e depois vem cá abaixo. 5 minutos? 5, 10, como você? Então, dá para se sentar de forma cômoda, deixar o corpo se relaxar. E pouco a pouco posso entrar adentro desse espaço de consciência, a minha consciência. Eu sou um ser espiritual e internamente eu tenho um potencial incrível de paz, de amor, de luz. Nesse momento, centrada na consciência espiritual, é como se estivesse em um jardim secreto, adentro de meu próprio ser. Cada um de nós cria o espaço interior que ele quer, como ele quer. Esse espaço da minha consciência é meu. Eu posso embellecer esse espaço tendo a experiência da luz, da generosidade, da força. Nesse espaço posso convidar a presença sutil da fonte de amor ilimitado e incondicional, para aprender melhor a amar o próprio ser. Essa fonte de amor, ela ama o ser, ela me ama a mim, porque ela sabe que lá dentro de mim tem tudo uma beleza que se quer expressar, que tem bondade, o desejo de viver e partilhar coisas boas com outros.
E nesse momento, no meu jardim interior, eu posso deixar esse coração meu ser mais grande. Eu não tenho que ter medo de amar. Eu tenho poder de amar. Com o meu coração posso abraçar o planeta todo, a doçura desse planeta, das árvores, das águas, dos meus irmãos humanos. Com o meu coração aberto, posso dar paz, posso dar amor, posso compartilhar essa luz que eu tenho no meu profundo, essa bondade. Cada vez que eu quero, posso voltar nesse espaço silenciosamente. Voltar, volver no lugar onde tem esse jardim secreto da minha alma, do meu coração. E deixar essa beleza se expressar, se multiplicar ilimitadamente. Muito obrigada.